Finalmente foi ao ar ontem o episódio Left Behind, que é o mesmo título da DLC, que conta a história da Ellie e da Riley. Então cola nesse vídeo até o final para você saber as minhas impressões desse episódio 7. Bem pessoal, vale lembrar que este vídeo tem spoilers, então para quem não assistiu o episódio ainda, dá uma pausada e depois vocês assistem com calma, ok? Bem pessoal, o episódio de ontem, intitulado Left Behind, ou O que deixamos para trás, na tradução, é muito emblemático na história da Ellie. Então, e vale pontuar que os produtores, a HBO e a direção, todo mundo estão conseguindo fazer algo assim muito legal, que é a adaptação do roteiro para o jogo. Obviamente que na DLC do jogo muita coisa acontece. E o grande desafio para os produtores, para os diretores e roteiristas principalmente, é conseguir adaptar para uma série que tem um episódio de 50 minutos aproximadamente, sem deixar muitas lacunas e ao mesmo tempo entregar de forma resumida tudo aquilo que a gente viu na DLC, de forma que teria, digamos assim, algumas licenças poéticas ou não, só que não deixando a desejar. E na minha opinião, esse episódio conseguiu ser super fiel ao jogo. Quase não vi mudanças assim de roteiro em relação ao que aconteceu. E pra mim é um dos episódios mais emocionantes, assim, porque que conta, né, a Bella Ramsey mostra que realmente é uma atriz de primeira categoria, porque a atuação dela é muito forte, muito impactante, desde o começo até o final, desde as partes alegres, das partes irônicas, das partes engraçadas e também das partes tristes, das partes dramáticas, das partes de raiva. Então ela consegue realmente entregar de uma forma convincente pra gente a Ellie que a gente viu no videogame. Isso é muitíssimo interessante, tá me surpreendendo bastante. Como já foi falado antes, pessoal, muitas pessoas criticaram, pô, ela não parece com a Ellie, poderia ter pegado uma atriz que parecesse mais com a Ellie do jogo, mas volto a repetir, a atuação dela, ela pode não parecer com a Ellie fisicamente, mas digamos de forma de interpretação, de instinto, o jeito dela lembra muito a Ellie, sabe? De forma interna ela seria a Ellie com certeza, porque o comportamento dela, se você fechar os olhos você vê a Ellie. Então se você querer, eu quero a Ellie do jogo, feche os olhos e escuta a interpretação que você vai ver a Ellie do jogo. Isso na minha opinião. Então eu estou gostando muito dessa parte, porque ela realmente está se surpreendendo. O episódio foi inteiramente focado nela, lógico, né? Porque ela, até no jogo, ela vira a protagonista enquanto o Joel está machucado. Então ela mostra o flashback de quando ela estava ainda na Fedra, que ela estava lá na escola, né? Que tem aqueles problemas de brigas assim com os outros estudantes e tudo mais. E nisso daí a gente é introduzido a Riley, que é uma personagem muitíssimo interessante, porque é uma menina também que era a melhor amiga dela, e ao mesmo tempo essa menina decide ir para os vagalumes, né? E quando ela vai para os vagalumes, ela justamente vai porque ela não quer, digamos assim, continuar lá na Fedra, pois a Fedra, digamos assim, trata as pessoas não com dignidade, mas com muita opressão. E de repente com os vagalumes ela encontrar um pouco de humanidade. Então é isso que ela estava vendo. E é legal porque a construção dela com a Ellie vai do engraçado pro cômico, pro triste, de uma maneira muito rápida. Então é muito bacana vê-las no shopping, da mesma forma que a gente viu na DLC, e lá a gente relembrar tudo que aconteceu no jogo, das cenas do fliperama, das cenas da máquina de tirar fotos, que no videogame a máquina quebra, elas não conseguem pegar a impressão, e lá elas conseguiram pegar, por mais que a impressão não tenha saído legal. E elas brincando no carrossel, indo na loja fantasia e experimentando as máscaras. Isso é muito bacana, porque
naquele momento elas conseguem deixar de lado todas pequenas mágoas que existem entre a Ellie e a Riley, e a Ellie consegue perceber o quão importante a Riley é para ela e quão falta ela vai fazer. E conforme os diálogos vão se passando e vai conversando, ela afirma que não vai voltar mais, que ela está sendo transferida para outra unidade. Justamente a Ellie, ela se entrega e fala, não vai, porque realmente eu preciso de você aqui. E é uma construção de diálogos muito, muito legal. Se você fecha os olhos, você lembra muito do jogo, porque no jogo acontecia muito isso. Claro que o jogo, como eu volto a falar, ele é muito mais construído. Acontece muito mais coisas e tal. E na série não daria para fazer isso, não seria um filme só da DLC. Então não teria como. Então eles tiveram que resumir. Só que a forma que eles resumiram ficou muito, muito legal. Ficou muito, muito bacana. Eu achei que a adaptação foi muito, muito bem feita. E diante de atuações tão fortes e tão marcantes, eu pessoalmente fico muito triste quando algumas pessoas vêm apenas dizer que os produtores estão tentando fazer algum tipo de lacração, introduzindo um casal lésbico. Eu acho que isso é muito pobre e muito fraco, principalmente no ano que nós vivemos. Estamos em 2023 e ainda, infelizmente, tem pessoas com cabeça de 1960, sei lá quanto. E eu acho que o fato delas terem construído um amor, né, de duas meninas, em nenhum momento enfraquece o roteiro ou deixa o roteiro menos interessante. Muito pelo contrário, porque, como diz a própria atriz Storm Reid, disse em entrevista recente, a relação de afeto entre as duas, que elas vão se descobrindo através até da cena do beijo, que elas gostam uma da outra, de uma forma que nem elas mesmas sabiam, em nenhum momento é o ponto principal da trama. A trama está muito mais focada na construção das duas do que numa relação de duas meninas. Então é muito pobre as pessoas acharem que através dessa relação o pessoal está querendo fazer algum tipo de lacração. É um argumento para mim que não convence. Eu acho que não é o ponto principal da história. Elas poderiam ser um casal hétero e também não interferir em nada. Então eu acho que o fato de as duas estarem nessa condição não interfere no roteiro. Então eu acho que isso é um ponto de alerta que a gente tem que colocar, justamente porque eu gostei muito da construção das duas desde o começo. Volto a dizer, nas cenas engraçadas, nas brincadeiras, nas provocações e depois nas cenas de carinho, né, que elas tiveram com a outra. E também outro ponto relevante também é justamente a questão do infectado. Lógico que no jogo elas correm de vários infectados, porque o jogo, volta a dizer, como é gameplay, você tem chance de correr, matar, pular, o jogo tem que ficar uma coisa emocionante. No cenário real, seria impossível elas sobreviverem a um ataque de 3, 4, 5, 6 infectados, sendo que os infectados desse universo de The Last of Us são extremamente rápidos, ágeis e fortes, diferentemente dos infectados do universo do The Walking Dead, por exemplo. Então, foi super coerente ter apenas um infectado, que já por si só é muito difícil de matar. Elas tiveram que usar tiro, faca, confronto corporal. Então, isso está muito bacana, porque não fica forçado, não fica fake e não fica estranho, como eu já disse anteriormente. Então, mais uma vez, eles estão sendo super realistas dentro de uma realidade, fazendo com que a série fique mais próximo do real e não de uma coisa muito fantasiosa. E quando acontece que as duas percebem que o infectado mordeu a Ellie, ela fica desesperada, e mais a Riley também sabe que foi mordida, entra
mesma carga dramática, porque elas falaram, puxa vida, a gente estava fazendo planos de ficarmos juntas e agora vamos ter que ser poéticas e enlouquecer juntas, né? Que é uma frase famosa. Isso é muito, muito legal. Então, eu acho que esse episódio mostrou uma construção, um elo de carinho, amizade e amor, né? Entre a Riley e a Ellie. E ao mesmo tempo teve um fim trágico, né? Um fim muito triste, por sinal. Porque a gente sabe que acontece, né? A Riley infelizmente morre e a Ellie, por ser imune, acaba sobrevivendo. Senão teria morrido também. E aí foi até ali que a gente descobriu a origem da mordida da Ellie. Então, claro que mostrando mostra também no momento presente ela cuidando do Joel, e vai ser enfatizado a parte dos canibais no próximo episódio, e mostra ela costurando o Joel também de uma forma bem complexa, bem complicada. Então eu acho que eles estão adaptando o jogo para a série de uma maneira muito, muito inteligente, muito trazendo para uma realidade mesmo. Então isso está muito bacana, muito legal. Então eu gostei muito desse episódio, eu dou nota 9 também para esse episódio. Eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam, e a gente vai estar comentando novos vídeos de The Last of Us, a série da HBO. Agora vai ficar faltando, se eu não me engano, apenas 2 episódios, o 8 e o 9, para encerrar essa temporada. E deixa no comentário aqui o que vocês acharam, comentem, falam a opinião de vocês, e aí já para deixar o like aqui para fortalecer o canal, compartilhar com os amigos, a gente agradece, e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abração, valeu, tchau, tchau.